Com a palavra agora, a presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Giovana Castelo. Bom dia a todas, bom dia a todos. Não vou dizer que é um dia feliz, né? Mas é um dia necessário. Necessário para a gente trazer a essa casa a discussão de um tema tão triste, que é a morte de mulheres. Eu quero complementar a mesa e quebrar um pouquinho o protocolo e complementar a Débora, a Ingrid, que faz parte do movimento de mulheres camponesas jovens. Meninas que estão na luta conosco, na militância, né? Porque a gente precisa trazer os jovens para esse debate, né? Porque nós tivemos, infelizmente, morte de mulheres jovens. Nós tivemos morte de meninas de 14 anos, já juntas, e que foi assassinada pelo seu companheiro, uma criança de 14 anos tendo um companheiro e sendo assassinada. Isso é grave, isso é sério. Aonde nós falhamos, que nós chegamos a esse ponto, né, de nós termos um feminicídio de uma menina de 14 anos. Então, o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher vem nessa luta há muito tempo, né? Como a nossa querida Concita disse, né, a nossa luta não é de hoje. A nossa luta é de muito tempo, quando nós saímos às ruas para ser reconhecida como trabalhadoras rurais, porque a gente era mais invisível do que nós somos hoje. Porque se dizia que a gente era do lar, e do lar não se dava aposentadoria. E nós se levantamos e fomos para as ruas, e a gente tem que trazer essas discussões. Tudo que nós temos, tudo que nós construímos, todos os nossos direitos, foi com muita luta. E vai ser com muita luta que a gente vai tirar o Acre desse índice de feminicídio. Porque no Acre tem mulheres de fibra, porque no Acre tem mulheres que não se calam. E eu não vou me calar. Eu tenho certeza que as minhas companheiras de lutas dos movimentos também não vão se calar. E quando a gente gritar, e se for preciso a gente ir para a rua, nós vamos. Porque eu até estava pensando, eu digo, era para a gente ter feito uma caminhada primeiro, até a Assembleia. Mas é tanta coisa que a gente vai deixando, né? E esquece. Mas que nós vamos permanecer em luta por nossas mulheres, pelas mulheres negras, que são as mais assassinadas. Eu, como mulher negra, como também representante da Associação das Mulheres Negras, né? Sou presidente do conselho, uma mulher negra, uma mulher trabalhadora rural e professora de história. Né? Então, nós não vamos deixar com que continue nos matando. A luta, agora, companheiras, é pela vida. E como disse a Ana Lu, que saudade dessa palavra companheiras. E eu tenho orgulho de dizer, a luta, companheiras, é pela vida. Hoje, nós temos que... As meninas têm até medo de ter um relacionamento, porque elas têm medo, né, de ser agredidas. Elas têm medo de terminar o relacionamento e permanecer vivas. Né, porque eu tenho direito, nós temos o direito, né, de terminar um relacionamento abusivo e permanecer viva. Homem não é dono de mulher. Nós somos donas do nosso corpo. Eu tenho o direito de fazer do meu corpo o que eu quiser. É meu. Não pertence ao homem, não pertence ao Estado, não pertence a ninguém. Pertence a mim. E eu tenho o direito de usar a roupa que eu quiser. A minha filha, as minhas netas, e sair na rua e não ser assediada. De ser vítima de estupro e dizer que a culpa é dela, porque ela estava na rua até tarde, porque ela estava vestindo aquele shortinho curto, enquanto homens não sabem se conter.
em ver uma menina de shortinho. A gente se contenta, né? Tem homens que andam com a bunda quase de fora. Tem homens que andam sem blusas. E as mulheres não saem agredindo e estrupando eles, como eles fazem com as nossas filhas, com as mulheres. Não é? Então, a gente tem que refletir que sociedade nós queremos. A culpa não é nossa, a culpa é do agressor. A culpa nunca é da mulher. E eu quero também aqui agradecer e cumprimentar a todas as OPMs que estão aqui, que atenderam o chamado do CEDIM. Se eu não me engano, tem 12 municípios, tem companheira do Jordão aqui para discutir, para dizer para o Estado que parem de nos matar. Nem pensem em nos matar. Então, elas estão aqui porque elas sentem na pele, lá no interior do Acre, aonde as políticas públicas quase não chegam. Parabenizo a Concita, que estava lá em Marechal Tamaturgo, com as parteiras, levando política lá para elas, né? Fazendo cursos, fazendo capacitação. É isso que a gente precisa. A gente precisa ir para dentro das periferias, a gente precisa ir para dentro dos projetos de assentamento, ribeirinhos, a gente precisa ir para o interior, porque lá estão matando muitas mulheres. Feijó está aí se destacando, né? Em Feijó nós tivemos 2 feminicídios em um único dia. Não, 2 feminicídios em 15 dias. Então, aquela semana foi uma semana trágica para nós, uma semana de vergonha para o nosso Estado. Nós tivemos 2 feminicídios em um único dia. Nós tivemos 3 em uma única semana e 2 tentativas de feminicídio. E uma dessas tentativas, ela está em cadeira de roda. Ela não morreu, mas a vida dela praticamente foi parada. Quantos sonhos não foram cefados? Quantas famílias não estão desestruturadas? Quando a doutora Patrícia gravou o vídeo, chamando para a campanha do Sinal Vermelho, se eu não me engano, era 51 mortes de mulheres. Nós já estamos em 57, se eu não me engano. Eu acho até que já passou, mas, infelizmente, a gente só vê aumentar. A gente só vê o retrocesso a nível de Estado, a nível federal, a níveis municipais, nas políticas públicas voltadas para nós, mulheres. Nós tínhamos uma secretaria de política para as mulheres. Hoje, infelizmente, a gente tem só um departamento. Não é? Lamentável. Então, nós tínhamos uma referência no Estado onde a gente podia correr. Hoje, eu posso dizer que nem diretoria nós temos. A culpa é da diretora? Não é. Ela é nomeada como diretora de direitos humanos, acumulando com a diretoria de mulheres. Nós temos ou não a diretora? Se a gente for analisar. Nós não temos. Isso é sério. Nós somos militantes, nós somos um Estado, referência nacional pela militância de mulheres. Mulheres como a minha companheira Rose, que está aqui hoje, que não deixa a luta, está aqui. Muito obrigado, Rose, por ter vindo, por ter aceitado o nosso chamado. Né? Como a Concita, como a Almerinda. A Almerinda está rodando o Estado, a Associação de Mulheres Negras, com a jornada de gênero e raça, para falar sobre o feminicídio, sobre o machismo, para falar sobre o preconceito, o patriarcado, que é eles que matam. E que apoio a associação está tendo? Ela está fazendo um papel de Estado, a associação. Era para estar lá, rodando os estados, todo, levando políticas públicas, levando para as nossas mulheres. E a gente, infelizmente, não vê. A gente vê... Às vezes as pessoas dizem, a Giovana é um pouco dura, mas a gente vê uma política de faz de contas. E nós não queremos mais essa política de faz de contas.
Porque a mulher está sendo morta não é de faz de conta, não. Ela está morrendo de verdade. Ela está sendo agredida de verdade. Está sendo espancada, violentada. Além do feminicídio, nós ainda somos campeão em estupro de vulneráveis. Né? Quase campeão em gravidez na adolescência. São títulos que nós não queremos. Nós temos que pensar em políticas públicas eficazes, que possam chegar realmente nas pontas, que possam chegar realmente aonde se necessita. Eu sou professora, mas eu sou produtora rural. Com muito orgulho, sou camponesa. E eu sei da dificuldade que é para minhas companheiras sair de casa se ela sofrer violência, para ela denunciar. A minha companheira aqui indígena também sabe. Nós tivemos um feminicídio de uma mulher indígena. Essa semana, ontem, esse final de semana, uma mulher foi resgatada de uma aldeia indígena. As meninas estão gritando por socorro, a Letícia, não é? A Letícia, a Nauá, a Nedina, a nossa companheira aqui, várias delas estão gritando, porque elas também sofrem violência doméstica. Tem a cultura indígena, mas a cultura indígena mata. A cultura indígena também agride as mulheres. E elas não estão mais suportando isso. E nós temos que ajudá-las. Nós temos que ajudar a Almerinda nessa luta da Associação das Mulheres Negras. Nós temos que ajudar a Concita. Nós temos que ajudar o MMC, que é exemplo de tirar mulheres vítimas de violência da zona rural, empoderar e colocar elas dentro da feira. Porque nós temos 5 feiras, e 3 delas de mulheres vítimas de violência. E elas conseguiram sair do círculo de violência porque elas tiveram apoio. Na época, elas tiveram apoio. E hoje, até muitas vezes, a gente tem que lutar diariamente para conseguir transporte para levá-las para a feira. Então, a gente não pode deixar nossas políticas públicas acabar. A gente não pode deixar mais que esse retrocesso continue. Às vezes, a gente fala muito, as meninas, às vezes, até pensam, não é com elas, não é com a diretoria. A gente sabe que sem recurso é uma diretoria pequena, não dá conta, não tem recurso, é um recurso mínimo. Mas o mínimo que tem é de 2017. Elas estão implementando os projetos ainda deixados pela antiga Secretaria de Política para as Mulheres. E termina esse ano e a partir do ano que vem tem o quê? Qual é o recurso que vai ter para se trabalhar a política para a mulher? Né? Nós sabemos que a senadora Maílza colocou várias emendas destinadas, inclusive, para a criação das 3 casas da mulher brasileira. Essencial. Muito bom. Mas a gente precisa de recurso, a gente precisa de um plano estadual de emergência, de enfrentamento à violência contra a mulher, de enfrentamento ao feminicídio. Nós precisamos que a nossa Secretaria de Política para as Mulheres volte. As mulheres têm que se sentir seguras, não é só você pegar e incentivar para denunciar. E depois da denúncia tem o quê? Ela vai para onde? Ela se sente muitas vezes sozinha. E não tem como. A mulher precisa de políticas na saúde, na assistência, na educação, como a doutora Patrícia disse, a educação é fundamental. Nós também temos que pegar nossa parcela de culpa e ver como nós educamos nossos filhos homens. Nós temos que colocar os nossos filhos homens também para fazer atividade doméstica. Isso não significa que ele vai ser menos homem, não. Se ele lavar uma louça, se ele limpar uma casa, se ele arrumar a cama dele. Se todo mundo suja, porque só a mulher que tem que limpar? Isso a gente tem que discutir, começar dentro de casa. Porque só assim ensinar os nossos filhos a respeitar as mulheres, as mães, as avós, as tias, a vizinha e a coleguinha de sala de aula. Então, essa luta é de todos nós. E aqui nós convocamos a sociedade civil,
os nossos deputados estaduais. Queríamos que os nossos deputados federais estivessem aqui, mas estão em Brasília. Nossos senadores, porque essa luta é de todos. Nós precisamos frear esse índice de violência no nosso Estado. Nós precisamos acabar com esse mal. Nós precisamos de políticas públicas que realmente nos contemplem. Nós não queremos mais estar indo na maternidade parindo no chão. Né? Nós queremos realmente, né, que esse Estado seja um Estado seguro para nós, mulheres, viver. E como diz o nosso levante, nem pense em nos matar. Parem de nos matar. Quem mata a mulher, mata a humanidade. E nós estamos aqui, firme na luta, e por todas as mulheres vítimas de feminicídio presente. A luta continua, companheiras.